Olá, turminha da pré-escola, tudo bem com vocês? Sou a professora Carol Couto e estaremos juntinhos para mais uma aula, a nossa quinta aula da apostila número 4. E hoje nós iremos falar sobre os meios de transporte e regras de trânsito, cuidados com o trânsito. Nós vamos retomar a tarefa que eu passei para vocês ontem e hoje nós vamos ter uma atividade diferente. Nós vamos fazer uma tarefa aqui na aula, nós vamos fazer o Em Casa 1. Já deixa aí abertinho na sua apostila. E também vamos trabalhar na página 17 da apostila. Na hora do conhecimento, teremos regras de trânsito. De tarefinha, nós teremos Em Casa 2 e no final da nossa aula, dicas para a família. Para retomar a nossa tarefa de ontem, vamos lá. Vocês tinham que colocar o nome, a data e o enunciado era o seguinte. Uma criança tem vários brinquedos. Faça o desenho dos brinquedos, olhe na tabela quais são eles e a quantidade de cada um. Então, aqui tem o nome do carrinho e aqui tem a quantidade, 5. Vocês deveriam desenhar aqui 5 carrinhos. Vocês conseguiram? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a criança tinha 5 carrinhos e ela tinha outros brinquedos, a peteca. A peteca, ela tinha 2. 1, 2. 2 petecas. E a bola? Quantas bolas a criança tinha? Ela tinha 3 bolas. 1, 2, 3 bolas. E dinossauro? Quantos ela tinha? Tinha apenas 1. E olha só, no item 2, vocês deveriam fazer os desenhos aqui nos quadrinhos daqueles brinquedos. Vocês conseguiram? Carrinho, peteca, bola e dinossauro. E agora nós temos que pegar esses dados e colocar aqui no gráfico. Você conseguiu? Olha só, o carrinho, ele tem 5. Então, nós vamos construir a coluna com 5 quadradinhos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Agora a peteca. 1, 2, 2 petecas, 2 quadrinhos. Agora a bola. A bola são 3. 1, 2, 3. 3 quadrinhos, olha as colunas se formando no nosso gráfico. E o dinossauro, ele tinha apenas 1. Então, 1 dinossauro. E agora, será que dessa forma você consegue observar e analisar o nosso gráfico? Qual tem mais, qual tem menos? Mas antes, olha só, eu vou ensinar vocês a fazer o gráfico de uma outra forma. Olha aqui. Eu trouxe alguns blocos de montar, olha só. Temos aqui, eu vou contar com vocês, olha, no carrinho, a criança vai precisar de 5 bloquinhos para montar. Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz uma coluna do nosso gráfico usando blocos. 5 carrinhos. E quantas petecas a criança tinha? Olha lá na nossa tabela. Tinha 2, não era? Então, olha só. 1, 2. E as bolas, quantas eram? 3, não era? 1, 2, 3. E quantos dinossauros? 1. Olha só. Se nós observarmos aqui, eu consigo analisar e perceber qual deles está mais alto? Qual coluna tem mais quantidades? Qual deles é o brinquedo que tem mais? Vamos ver? Olha só. No item 3 estava assim. Observando o gráfico que você construiu, responda. Qual brinquedo tem mais? Se eu olhar aqui, eu percebo qual brinquedo tem mais? Que é o carrinho. E se eu olhar aqui, qual é a coluna mais alta? É o carrinho. Então, aqui nesse item A, você deve escrever carrinho. E no item B, qual brinquedo tem menos? Aqui, se eu olhar, qual a coluna mais baixinha? Olha só,
É o dinossauro. E se eu olhar aqui nos meus bloquinhos de montar, o mais baixinho é o dinossauro. Então, aqui embaixo você escreve dinossauro. Ficou assim a sua tarefa? Muito bem. Agora nós vamos recordar um pouquinho o que nós aprendemos até agora. Nós aprendemos que os seres humanos, eles começaram a criar, a inventar coisas, não foi? E uma das coisas, alguma delas que o ser humano inventou, foram os meios de transporte. Os meios de transporte foram criados para facilitar a vida das pessoas, de ir de um lugar para o outro. E olha só, esses meios de transporte, eles podem ser classificados de 3 formas. Eles podem ser separados, arrumados, organizados. Em aéreos, são os meios de transporte que se locomovem no ar, lá no céu. Um exemplo deles é o avião, é o balão, é o helicóptero. E aquático? Quando a gente fala aquático, lembra de quê? De água, não é? Então, os meios de transportes aquáticos são aqueles que transitam, que se locomovem pela água. O navio, o barco, a canoa e até o submarino que anda por baixo da água. E tem também os terrestres. Os terrestres são aqueles que andam no chão, mas o chão pode ser de gelo, pode ser de asfalto, pode ser de terra. E um dos exemplos, alguns, é o ônibus, o caminhão, o carro, a bicicleta. E nós fizemos também, na aula de ontem, nós falamos sobre como você vai para a escola. Qual meio de transporte você usa, não foi? Nós falamos sobre tabelas e sobre gráficos, que é o que nós acabamos de fazer na nossa correção da tarefa. E por que nós falamos sobre isso? Porque agora nós vamos fazer a nossa atividade em casa 1. Você já abriu? Ela está lá no finalzinho da sua apostila. Observe, nós vamos fazer uma atividade que se chama cruzadinha. Você já fez uma cruzadinha? A cruzadinha, ela é uma brincadeira de palavras que nós precisamos ter as palavras que nós iremos trabalhar. Aqui no nosso caso, no caso de vocês, que vocês ainda são muito pequenos, nós temos o banco de palavras e o banco de imagens. Observa aqui, olha, tem um metrô, tem um ônibus, tem um barco, tem a bicicleta e tem um carro. São as imagens. E nessa cruzadinha também temos setinhas. Essas setinhas, elas mostram onde nós devemos escrever corretamente as palavras. Tem algumas letras e tem também a quantidade correta de quadrinhos. Cada letra tem um tanto de cada palavra tem uma quantidade de letras. Então, você tem que prestar atenção para saber se a palavra que você vai colocar aqui, se vai caber na quantidade de letras que tem, de quadrinhos, tá bom? Então, vamos lá, olha. E para começar, nós vamos descobrir o que cada uma dessas palavras quer dizer. Qual desses meios de transporte começa com a letrinha M? A letrinha M e a letrinha E. Eu leio me. Qual desses aqui começa com me? Ah, olha aqui, o metrô. Será que está escrito metrô? Metrô, muito bem. Aqui está escrito metrô. E aqui, qual palavrinha será que está escrito aqui? Que começa com B e o A. O B e o A eu leio ba. Ba, mas tem um R sozinho. Ele vai ficar juntinho nesse pedacinho. Eu vou ler bar. O que começa com bar dessas imagens? Ah, o barco. Barco, muito bem. E aqui, qual daqueles meios de transporte começa com a letrinha O? Isso, o ônibus. Olha aqui, ônibus. Olha, a minha bochecha encheu de ar, e a sua? Ônibus. Olha a letrinha B. E agora? A letrinha C e a letrinha A. Qual é a palavra qual o desenho, qual o nome do meio de transporte que começa com o C e o A? Eu leio K. Isso, o carro. Carro. Olha os dois R's bem forte e terminando com U.
E agora, qual o último meio de transporte que nós vamos colocar aqui? Começa com B e com I. O B com o I eu leio bi. Qual começa com bi, olhando ali? Isso, é a bicicleta. Muito bem. E agora, nós vamos trabalhar e preencher esses quadradinhos, tá bom? Aqui eu tenho o meu banco de palavras e você tem aí também. Nós vamos começar observando, para ficar mais fácil, olha aqui, a bicicleta. Ela começa com a letrinha B e termina com a letrinha A. Então, nós vamos observar aqui no nosso banco de palavras qual das palavras que começa com B e termina com A. E olha aqui, é uma palavra bem grande. Observa a setinha aonde ela quer que você escreva, tá bom? Uma letra em cada quadrinho. E a letrinha que já está aqui, não precisa escrevê-la novamente. Então, vamos lá, olha, qual começa com a letrinha B? Opa, essa começa com B. Mas termina com A? Não, termina com O. Então, eu aqui, encontrei. Bicicleta. Vamos colocar lá? O B já está. Bi, si, o C com I. Clé, o C. L e a letrinha E. Bicicleta. Faltou o T. O A eu vou escrever? Não, porque ele já estava lá. Bicicleta. Muito bem. Agora, observe aqui. Tem uma setinha apontando para baixo. Tem a letrinha B, que é a letrinha que vai começar a próxima palavra. E ela termina com O. Qual dessas palavras que começa com B e termina com O? Começa com B. Achei. Começa com B e termina com O. O que será que está escrito aqui? Olha a imagem. É um barco. Então, nós vamos escrever barco lá na cruzadinha. O B já tem? Você precisa escrever? Não precisa. E a próxima letra para ficar ba? É o A, bar, olha o R puxando. Isso, co, o C e o O. O O já tem, eu preciso escrever? Não, ele já está ali. E agora, a próxima palavra é uma palavra que começa com O. O com esse acentinho aqui, ó, chama acento circunflexo, é o chapeuzinho. Vamos ver, qual começa com O? Achei, ônibus. Nós vamos completar. O O já tem. Qual é a próxima letra que eu vou colocar? O N. O I já tem, olha aqui, ó, o I já está aqui. A próxima letra, o B, o S. Ônibus. Observa que as palavrinhas, elas estão se cruzando, uma passa pela outra, por isso se chama cruzadinha. E a próxima palavra que nós iremos escrever, olha aqui, ela termina com O e o acentinho circunflexo. Vamos ver qual delas que termina com O. Essa termina com O, mas não tem o acento. Essa termina com O, mas não tem o acento. E essa termina com O e tem o acento, olha só. O que será que está escrito aqui? Qual é a figura? Metrô. Eu vou usar o M, a letrinha E para fazer me, tro, o T, o R e o O já está aqui. Eu preciso escrevê-lo novamente? Não preciso. E olha só, agora eu vou fazer o carro. Qual é a primeira letrinha do carro? K. É o C e o A. Muito bem. O C já está, vou colocar, e o A já está aqui, eu não preciso. Carro. R, R e a letrinha O. Muito bem. Agora, olha só. Você coloca o nome, a data e mande para a sua professora. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre cuidados no trânsito. Mas você sabe o que é trânsito? Sabe? Não sabe? Então eu vou explicar. O trânsito é a utilização das vias, as ruas, por carros, por motos, por pessoas, no momento de estacionamento, no momento de parada e até mesmo os animais que puxam
animais de tração que puxam carroças, por exemplo, também é um meio de transporte. Tudo aquilo que se movimenta de um lado para o outro é meio de transporte. Mas se ficou confuso, calma aí que eu vou colocar um vídeo agora que você vai descobrir e perceber muito bem o que é o trânsito. Olha só, agora você vai assistir um vídeo conhecendo algumas regras de trânsito. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso de novo, tá bom? Com vocês, hora do vídeo. Eu preciso saber as regras de trânsito pra ir pra escola, pra brincar e jogar bola. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe e siga as regras, senão você dança. Ao atravessar a rua, não fique no mundo da lua. Olhe para os dois lados, sempre na faixa, com todo cuidado. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe e siga as regras, senão você dança. Declara ou falar no celular pode ser perigoso. Ao andar pela rua, aperte a pausa no jogo. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe e siga as regras, senão você dança. Atravesse em linha reta, não corra, olhe a bicicleta. Se estiver atrasado, nunca passe entre carros parados. E ao descer do ônibus, espere na calçada. Não atravesse pela frente nem por trás. Espere ele sair da parada. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe e siga as regras, senão você dança. E na hora de se divertir, praças e parques é pra onde eu quero ir. Brincar de bola, pipa e pega-pega. Onde carro não passa, onde ele não me pega. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe e siga as regras, senão você dança. Na bicicleta, patins ou no skate, use sempre capacete e outros itens pra te proteger. Ao lado de um adulto, como tem que ser. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe e siga as regras, senão você dança. E no carro não esqueça, não seja uma criança travessa. Pra fora nenhum braço, nem a cabeça. Use o cinto e a cadeirinha, é bom que você obedeça. Pare, olhe e siga as regras de segurança. E aí, crianças, o que vocês acharam do vídeo? Vocês viram que musiquinha mais contagiante? Isso! Como é que é mesmo um pedacinho? Pare, olhe e siga as regras de segurança. Vocês perceberam nesse vídeo que vocês aprenderam muitas coisas? Como você deve, onde você deve sentar no carro, não é verdade? Como você pode andar de bicicleta? O que as pessoas têm que fazer para respeitar o trânsito? E nós vamos falar sobre isso na nossa aula. Vamos lá? Olha só, você sabe o que é isso? Essas imagens, abra sua apostila aí na página 17. Na página 17, você vai encontrar essas imagens, vai ficar melhor para você visualizar, tá bom? Então, observa. O que são essas imagens? É um semáforo de pedestres. O semáforo de pedestres, ele tem duas cores, olha só. Ele tem o vermelho, que significa pare. E ele tem o verdinho,
que significa siga. Então, quando está verdinho, o pedestre pode atravessar. Quando está vermelho, o pedestre não pode atravessar, ele tem que ficar paradinho esperando. Tem alguns semáforos que ele tem os números. O que significa esses números? É uma contagem regressiva do tempo que o pedestre tem para atravessar. Então, enquanto estiver contando, o pedestre tem que atravessar bem rapidinho, tem que ficar atento no tempo, porque quando acabar o tempo, os carros vão passar e o pedestre tem que estar em segurança na calçada. E esse outro, ele é igual? Olhe, esse semáforo, ele já é diferente. Ele é um semáforo para os veículos. Ele tem 3 cores, o vermelho, o amarelo e o verde. O vermelho significa pare, o amarelo atenção e o verde significa que o carro já pode seguir. Quando está vermelho, o carro tem que parar. Quando está amarelo, o motorista tem que prestar muita atenção porque o sinal vai mudar a qualquer momento. E no verde, o carro pode continuar a transitar. Olha lá. Mas vamos ver como isso funciona de verdade. Observe aqui os semáforos. Enquanto o semáforo está vermelho, os pedestres estão paradinhos na calçada. Quando o semáforo fica verde, os pedestres ficam paradinhos e os carros andam. No vermelho, os pedestres podem passar e atravessar pela faixa de pedestre em segurança. E agora, eu preciso que vocês me ajudem a formar as palavras. Nós vamos formar a palavra semáforo. Vocês me auxiliam? Qual é o pedacinho que faz C? É o S com E. Se-ma. É o M com A. Semafo. O F com O. Semaforo. O R com O. E se eu contar, quantos pedacinhos será que tem essa palavra? Se-ma-fo-ro. Essa palavra tem 4 pedacinhos. E quando eu junto tudo, eu leio semáforo. Começa com a letrinha S e termina com a letrinha O. E aqui, o que nós temos agora? Observe aí na sua apostila. Você sabe o que é isso? É uma faixa de pedestre. E para que serve essa faixa de pedestres? Essa faixa de pedestres é para que os pedestres, as pessoas que estão andando a pé, atravessem pelas ruas de um lugar, de uma calçada a outra em segurança. Tem faixa de pedestres em várias ruas da nossa cidade e principalmente em locais que tem muito trânsito e nas proximidades de escola. Por quê? Observe aqui. Essas crianças estão indo para a escola, elas estão com mochila nas costas e aqui tem até um guarda de trânsito auxiliando a que elas atravessem em segurança. Nessa outra imagem, nós vemos várias pessoas atravessando e os carros parados, porque agora o semáforo está fechado para os carros e aberto para os pedestres. Então, eles podem atravessar em segurança. E agora nós vamos escrever a palavra semáforo. Desculpa, faixa de pedestres. Qual é o primeiro pedacinho? Fai. É o F, A e o I. Faixa. O X com A. Faixa D. É a letrinha D, já tem o som com a vogal E. Faixa de pedestres. P. P. 10, 3. E agora, esse nome, ele tem 3 palavrinhas, olha só. Faixa, 1, 2, é o D, pedestre, a terceira. Mas, quantos pedacinhos tem cada palavra? Vocês me auxiliam a contar? Faixa. Eu abro a boca 2 vezes para falar. E a palavrinha D? D. Eu abro a boca apenas uma vez. E pedestres? Quantas vezes eu abro a boca para falar? Quantos pedacinhos tem? Muito bem, tem 3. E quando eu junto tudo, eu leio faixa de
pedestres. Faixa começa com F, pedestres começa com P. E olha aqui, o que nós temos? Observe aí na sua apostila essa imagem. O que são? Cadeirinhas e assento para crianças. Você que tem carro, a sua família tem carro, quando você anda de que jeito? Você anda num bebê conforto ou numa cadeirinha? Olha aqui, ó, esse é uma cadeirinha para crianças menores e esse é uma cadeirinha para crianças maiores. Qual você usa? Vamos ver se você está usando a correta. As crianças pequenas, menores que você e da sua idade, elas precisam de um assento especial, uma cadeirinha especial, porque você ainda não consegue colocar o cinto e se proteger. Então, as crianças muito pequenininhas, os bebezinhos, eles usam um bebê conforto, que é uma cadeirinha parecida com essa. E as crianças podem ter até 13 quilos para usar ele. E olha só, as crianças de 1 a 4 aninhos, elas já podem usar essa cadeirinha, que é tipo essa aqui, ó. Ela fica em cima do banco e fica protegida pelo cinto em cima do banco. Já as crianças, assim, mais ou menos da sua idade, de 4 a 7 aninhos, já podem usar o assento de elevação, que é apenas um banquinho que se coloca em cima do banco do carro e prende com o cinto para você ficar protegido. Mas aí, quando você crescer mais um pouquinho, quando você tiver em torno de 7 anos e meio, aí você já vai poder usar o cinto de segurança sentadinho no carro, no banco de trás, normalmente sem assento, tá bom? E agora, eu quero que você me responda uma pergunta, algumas perguntas. Olhe lá. Criança pode ir no banco da frente? A criança pode ir no colinho da mamãe ou de qualquer outro motorista? A criança pode andar no carro com a mão, o braço ou o corpo para fora? O que você acha? Não pode, pessoal. Isso tudo são atitudes que são perigosas para vocês, crianças. Por isso que vocês precisam usar as cadeirinhas, usar o cinto de segurança, ter o seu equipamento de segurança correto no carro de vocês, tá bom? E vocês não podem sentar na frente, colocar o corpinho para fora e nem dirigir junto, porque se, por exemplo, a motorista frear de uma vez, você pode bater o rostinho e pode se machucar, tá bom? Você ainda não pode fazer isso. Isso nunca, na verdade. E aqui só depois de um tempo. Vamos ver? Olha, atenção! De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, as crianças só podem andar no banco da frente quando tiverem 10 anos. Então, quando você tiver 10 aninhos, você vai poder sentar aqui na frente, como esse garotinho, usando o equipamento de segurança, que é o cinto de segurança corretamente. E quando você for andar de bicicleta, será que tem alguma regra? Vamos ver? Observe as imagens, olha. O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão andando de bicicleta. Olha aqui a cor dessa rua que ela está andando. Ela está andando na ciclofaixa. Aqui tem a rua onde os ônibus, os carros, eles andam. E aqui é um lugar que protegem os ciclistas, são as ciclofaixas. E observe, são várias pessoas andando de bicicleta. Mas será que tem regras? Tem. Para andar de bicicleta, tem regras, assim como para andar de carro. Vamos ver algumas, olha. Tem que respeitar as regras de trânsito. Tem que prestar atenção nos outros ciclistas e também nos pedestres que estão andando próximo a você. Quando você for mudar de direção, quando você for virar, fazer uma curva, a sua bicicleta não tem seta, não é? Então, você acena com o bracinho, indica com a mão para que lado você vai virar. Tem que manter também uma distância segura, porque se você andar muito próximo de uma bicicleta da outra, você pode acabar colidindo, batendo em uma bicicleta e derrubando o seu amigo ciclista. Evite ultrapassar pela direita. Essa é uma regra de segurança
para os carros, para as motos, mas que valem também para as bicicletas. Transite pela ciclofaixa se houver. Olha aqui, tem esse exemplo de ciclofaixa. Na nossa cidade, nós temos ciclofaixas em alguns lugares. Por exemplo, lá na região dos lagos, nós temos as ciclofaixas. Se você quiser passear, aprender a andar de bicicleta, você pode ir ali e andar de bicicleta com segurança. E observe nessa outra imagem. Esses ciclistas, eles estão usando equipamentos de segurança, eles estão usando capacetes. E tem também algumas roupas especiais que facilitam a transpiração, que ficam mais confortáveis para andar de bicicleta. E olha só, agora você já está aí com a sua página aberta, na página 17, não está? Não esqueça de colocar a data e o nome, tá bom? Observem a imagem, cuidados no trânsito. Seu professor conversou com a turma sobre os cuidados e as atitudes que todos devem ter no trânsito para a segurança dos pedestres e passageiros. Observe algumas imagens desse tema. Nós falamos um pouquinho sobre essas imagens, não falamos? Agora, aí na sua casa, você vai conversar com sua família. Que mensagem cada imagem comunica? Você vai conversar com quem está aí com você e recordar o que cada imagem significa. Vamos ver se você entendeu direitinho? E agora, a tarefa em casa 2. Pedestres conscientes. Observe os semáforos de pedestres. Em seguida, contorne o sinal que indica que você pode atravessar a rua. Lembra que nós falamos? Qual dos semáforos é o vermelho, com a cor vermelha ou com a cor verde que o pedestre pode atravessar? Você vai observar e vai contornar o que o pedestre pode atravessar. No item 2, assinale as figuras que mostram atitudes corretas no trânsito. Você vai observar os quadrinhos, olha, são 4 quadrinhos, e tem quadrinhos que têm atitudes que estão erradas, que não podem ser feitas. Mas tem outros quadrinhos que têm atitudes corretas, que estão, todas as pessoas da imagem estão fazendo tudo certinho. Ainda que alguns estejam fazendo certo, observa com muita atenção, porque tem alguma coisa errada que as pessoas estão fazendo. E aí você vai fazer um xizinho no quadrinho ou nos quadrinhos que as atitudes que as pessoas estão fazendo tudo certinho, tá bom? Coloque o seu nome, a data e mande a foto para sua professora. E agora teremos algumas dicas para a família. Agora, especialmente para os adultos, uma reflexão. Eu estou sendo um bom exemplo no trânsito? Eu faço uso do cinto de segurança? Utilizo o celular ao dirigir? Obedeço a sinalização? As crianças utilizam a cadeirinha ou assento de elevação corretamente? As menores de 10 anos andam sempre no banco de trás? Vamos ensinar as nossas crianças e sejamos exemplos para elas. Que tal fazer um pequeno passeio pelo bairro ou pela cidade? Pode ser até a pé mesmo. E observar as placas, as marcações no solo, a faixa de pedestre, o semáforo, se houver algum aí perto. Enfim, desafie seu filho a observar tudo o que foi ensinado hoje, durante esse passeio na cidade. E lembre-se, as crianças aprendem muito mais pelo exemplo. Sejam um exemplo para elas, sejam motoristas conscientes. E hoje a nossa aula se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!